Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. O versículo que nós vamos tomar para a meditação é o versículo 1 e depois o versículo 25. Juízes, capítulo de número 6, comecinho da Bíblia. Sétimo livro da Bíblia. Está escrito assim. Juízes capítulo 6, versículo 1 está escrito: Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Por quantos anos, gente? Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de quantos anos? De 7 anos. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Bíblia aberta e coração aberto, pode se assentar. A palavra a ser ministrada aqui hoje, bem objetiva, vai de encontro a toda a igreja. Capítulo de número 6 do livro de Juízes. Dentro desse capítulo está aqui Deus levantando um homem chamado Gideão. Gideão, para quem não sabe, ele foi levantado não como profeta, não como rei, mas ele foi levantado como juiz. E ele foi levantado para ser o 5º juiz de Israel. Deus vai levantar esse homem para colocar o povo dele no eixo novamente. Porque a Bíblia diz em Juízes capítulo de número 6 que o povo de Deus ele vai ser entregue à mão do inimigo. Senhoras e senhores, imagine Deus pegando alguém dele e entregando de presente para o inimigo dele e dizendo: pode fazer com ele o que você quiser durante 7 anos. Para Deus chegar a fazer isso, pastor, ele ainda faz? Claro que faz. Para Deus chegar a pegar algo que é dele, que somos nós, e entregar alguém para o diabo, por um período, não para sempre, é porque esse alguém está fazendo algo que está trazendo ao olhar do nosso Pai lá de cima vergonha, tristeza. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai usar um povo chamado midianita, inimigo do povo do Senhor, e vai deixar com que esse povo venha em direção às terras de Israel, e tudo aquilo que Israel plantava, preste muita atenção nessa introdução. O povo de Deus, Deus deixava eles semearem, Deus deixava eles regar as suas sementes, Deus deixava as sementes também crescer. Porém, a Bíblia vai dizer que na hora da colheita eles eram surpreendidos. O adversário vinha e roubava a colheita. Preste atenção. Alguém está criando uma expectativa, está regando,
Alguém está criando uma expectativa, está semeando. Ok. A expectativa, ela pode ser criada, tá? Ok. Mas imagine a vergonha, a tristeza de alguém que fez projetos, que fez planos, e que na hora da colheita, o adversário vem e tira algo que a pessoa estava contando como que ganho. Estava na mão, perdeu. Era esse cenário que Israel estava vivenciando. Um cenário de expectativas sendo frustradas. A Bíblia vai dizer que eles estavam fazendo coisas que eram vistas aos olhos de Deus, versículo de número 1. Israel estava fazendo o que era mal perante o Senhor. Alguém que se dizia de Deus, alguém que se dizia nação eleita, alguém que se dizia escolhidos de Deus, de repente começa a fazer algo mal. Eu vou citar até uma dessas coisas aqui. O pai de Gideão, por exemplo, vai voltar seu coração para a idolatria, e vai trazer a idolatria, vai trazer um outro altar para dentro de Israel, e vai colocar o povo em uma adoração dividida. Ora o povo vai estar adorando a Deus, e ora o povo vai estar adorando a Baal, que é o Deus da fertilidade, o Deus com letra minúscula. E o povo do Senhor vai dividir o culto. Uma hora estão adorando a Deus, outra hora eles estão adorando a Baal. Feito isso, senhoras e senhores, Deus está observando o seu comportamento. Porque o que eu não posso ser dentro de um espaço como esse, de uma caminhada como essa, de uma jornada como a que estamos, o que eu não posso ser ignorante com relação a Deus. Se Ele é Deus, o nosso Deus é o Deus verdadeiro e é o único Deus. Se Ele é Deus, existem 3 coisas que vai deixar Ele ser esse Deus. É exatamente por causa desses 3 atributos que Ele é Deus. Quais são eles? Atributo número 1, onipotente, mais poderoso do que tudo e todos. Atributo número 2, Ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é onipresente. Ele está lá no céu agora e ao mesmo tempo Ele está aqui, nós estamos sentindo a presença dEle. Qual que é o nome disso? Onipresença. Ele está aqui e não precisa de você ficar pensando assim: será que eu tranquei a porta lá de casa? Será que eu não esqueci de fechar a janela? Será que eu vou lá correndo? Não, o Deus que está aqui, Ele está guardando lá. O Deus que está aqui, Ele também opera lá, porque Ele é de perto, Ele é de longe, Ele é do céu, Ele é da terra. Ele é onipresente. Primeiro, que Ele é onipotente, mais poderoso que tudo e todos. Segundo, que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Terceiro, é onde eu quero chegar aqui, é que você, pelo amor de Deus, só se for ignorante, ou se está querendo que Jeová te pega num lugar como esse. Nunca se esqueça, Deus, Ele é onisciente. O que é onisciente? Salmo 139 descreve: antes mesmo da palavra chegar na tua boca, Deus já sabe o que você está pensando. Por isso que eu acho lindo de Deus, cooperador Edson, que não precisa alguém olhar daí da cadeira e falar mal de mim. Só de você pensar mal, Deus já vai tratar com você. O nosso Deus é tão lindo que se alguém pensa mal ao teu respeito, mesmo que ele não fale, mas Deus trata com ele, por amor à tua vida. O que você está pensando nesse culto, desse pregador aqui, o que você está pensando nesse culto, dessa igreja aqui, o que você está pensando nesse culto, desse espaço aqui, Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está cochichando, Deus sabe o que está no seu celular, aquilo que você não falou, Deus sabe. É por isso que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e é por isso que Ele é o Deus dos deuses, Ele é o soberano, Ele é Deus. Só que tem gente que parece que esquece dessas coisas, e para cada um que esquece, Deus tem um opressor para fazer ele lembrar. Vocês estão aí, gente? Ó, fala com alguém que está perto de você. Pessoas ingratas não têm memória.
E se o ingrato não tem memória, Deus coloca memória nele. Como? Usando o opressor. Usando o opressor. O que Deus vai fazer? Já que vocês estão virando as costas para mim, estão divididos, e eu não trabalho em meio a divisões, foi falado aqui quarta-feira e é bíblico. Aí Deus permite os midianitas fazer os saques, fazer os furtos. E o versículo que eu quero que você confira aí é o versículo de número 6. Assim Israel ficou muito pobre ou debilitado com a presença dos midianitas. Enquanto os midianitas estão presentes, saqueando Israel, a Bíblia vai dizer assim, ó: e os israelitas ficaram debilitados, os israelitas ficaram fracos, os israelitas ficaram pobres. Quando que eles ficam pobres? Quando eles viram as costas para Deus. E com a presença do inimigo e não do amigo, eles empobrecem. Só que a pobreza de Israel, ela é dividida em várias classes. Ela é uma pobreza social, ela é uma pobreza espiritual. A pobreza deles aqui é algo extremo, porque enquanto o inimigo está lá dentro de Israel, fazendo saques com permissão de Deus, eles só empobrecem. Espiritualmente, eles estão pobres. Financeiramente, eles estão pobres. Emocionalmente, eles estão pobres. Socialmente, eles estão pobres. Politicamente, eles estão pobres. Eles estão pobres não porque Deus quer, por causa das suas atitudes. O que Deus vai fazer? Versículo 6 é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles só vão clamar por causa dos midianitas. Os midianitas, para quem não sabe que são os inimigos, é mais ou menos a pedra no sapato deles. Mas quem permitiu a pedra no sapato foi Deus. Para quê? Porque Deus tem um propósito em deixar o seu povo estar à mão do adversário. Qual é o propósito? Eu vou fazer eles me clamarem novamente. Mas só tem um jeito desse povo que está descosta para mim voltar o rosto para mim. É eu levando eles à mão do adversário. Ó, detalhe está aqui. Não era para ser assim, mas no Brasil eu nunca vi igual. Não era para ser assim. Era para a gente clamar a Deus noite e dia. Independente de ventos, de montes, de morros, de vales, de ruas, de asfaltos, de desertos. Não, independente das circunstâncias, eram para nós estarmos sempre orando a Deus, agradecendo a Deus. Mas não, a gente quer clamar quando está dando tudo certo. A gente quer fazer vários cultos de ações de graça. Mas de repente, quando as coisas começam a dar certo, a gente se esfria. Não era para ser assim. Vou te dar um exemplo. Alguém está desempregado, ele começa a buscar Deus com uma intensidade, e isso é muito lindo. Ele vai buscando com intensidade, ele vem nos cultos, ele não falta de nenhum culto, ele entra em campanha, ele faz jejum, ele faz voto, ele faz propósito, ele sobe até em monte, e daqui a pouco ele ainda conta o testemunho. A porta abriu, pastor. Glória a Deus. Só que aí daqui a pouco ele não sabe se comportar com a porta aberta. Aí a porta aberta que era para ser bênção, esfria ele. E se antes da porta abrir ele estava aqui 3 vezes por semana, agora ele vem só no domingo ou quando dá. E como Deus não quer perder essa pessoa, ele sabe usar um midianita lá na empresa. Aí ele vai usar alguém para ser como uma pedra no sapato, só para te fazer o quê? Clamar. Pastor, Deus faz isso? É só você ler 1 Samuel capítulo de número 1. Enquanto Deus não coloca por sua permissão Penina na casa de Ana, Ana não vai ao quebrantamento, porque através de Penina, Ana vai ser quebrantada. Deus usa o que você está chamando de inimigo para te atrair para Ele novamente. Não era para ser assim, era assim, gente, ó, tá dando certo, glória a Deus. Tá dando errado, glória a Deus.
Era pra gente ter esse glória a Deus, gente, na boca, em todo momento, dando certo ou dando errado, porque a gente costuma cantar aqui na igreja: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se eu não for curado, a gente costuma cantar isso, teoria, mas na hora de viver isso, a gente murmura. Só que Deus, Ele sabe aqui, ó, do altar aí na nave da igreja, Deus sabe qual que é a medida perfeita da pedra para o nosso sapato. Ele sabe como fazer, quando fazer, para nos atrair ao centro da sua vontade novamente. Pasme os senhores, existem pessoas que, se Deus não fazer igual fez com esses midianitas aqui, não começam a clamar a Deus. Oração na boca dele, nunca mais se ouviu. Mas na hora que começa a dar aquela apertada, na hora que vem aquela dificuldade, e olha que você não vai morrer com essa dificuldade, mas vai aprender com ela. Vai aprender que existe um Deus que Ele dá, mas Ele também cobra aquilo que Ele está te dando. Ele pode não tomar, mas Ele cobre e cobra o talento que chegou na tua mão. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, eles estão clamando por quê? Está escrito aí, por causa de quê? Não está clamando porque Deus, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estão clamando porque o inimigo está muito perto. Estão clamando porque está dando tudo errado. Ou seja, Deus usou aquela situação contrária para atrair eles novamente para a oração. Não era para ser assim. Lá no Egito foi assim. Foi o faraó oprimiu, o povo cresceu. Não era para ser assim. É só obedecer, gente. Só que tem gente que tem que apertar. Vocês estão aí? Aí vai escutando. A Bíblia vai dizer que Deus, nesse cenário de desespero, de dor, de perdas também, e do povo voltando ao clamor, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai encontrar um homem. E o nome desse homem é Gideão. Quando Deus, Ele vai em direção a Gideão, a Bíblia diz que Gideão, ele estava em um lugar chamado lagar. Lagar. O lagar é um lugar onde se amassa uvas. E lá desse lugar chamado lagar é que se amassa uvas para a produção do vinho. É no lagar. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele está lá no lagar, mas ele não está pisando em uvas. Ele está com algo que se trabalha com as próprias mãos. Ele está trabalhando com trigo, malhando trigo no lagar. Aqui é um gesto improvável. Por quê? Porque o trigo não se prepara no lagar se prepara o vinho. Mas o que ele faz? Gideão é alguém que ele não quer mais perder. Gideão é alguém que ele não quer mais ver o inimigo vindo e saqueando. Gideão é alguém que ele quer fazer a diferença. Gideão é alguém que ele quer fazer história. O que ele faz? Ele pega esse trigo e ele vai para o lagar, ele vai malhar trigo no lagar para quê? Para enganar ou confundir a mente do inimigo. Por quê? Porque o inimigo está esperando ele estar ali com uvas. Mas ele vai naquele lugar das uvas levando trigo. Ele vai malhar trigo no lagar. Ninguém espera que ele passe ali com trigo, mas ele vai. E tem hora, gente, que a gente tem que sair da rotina. Tem hora que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente fazendo coisas diferentes, a gente acaba atraindo o olhar de Deus para a nossa vida de uma forma diferente. Porque talvez você já está vendo, vivenciando aí, o diabo está esperando uma coisa lógica, mas você não vai fazer lógica. Você vai por fé, e fé não trabalha na lógica. Você vai fazer algo hoje sobrenatural. É fazer o que ninguém nunca fez, é fazer algo inédito, é fazer diferente. Aí ele vai pegar trigo e vai malhar. Vai malhar.
O trigo a gente se malha ele com a mão. As uvas a gente prepara ela para o vinho nos pés, sendo esmagadas. E ele é alguém que ele fica movimentando as mãos. E ele vai marchando. Ele vai movimentando as mãos. E ele vai marchando. É ele preparando esse trigo. Trigo que usa-se para fabricação de pães e bolos na Bíblia. Que aponta para a palavra. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele também é um verbo. Então quando a Bíblia fala de pão, fala de palavra, fala de Cristo. Então quando ele está preparando no campo espiritual como que uma palavra, o Deus da palavra vai ver ele. Porque, gente, se tem uma coisa que esse nosso Deus é especialista, é em contemplar pessoas com posicionamentos diferentes. Aí a Bíblia vai dizer que o olhar de Deus vai vir em direção a ele. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai descer nessa terra aqui, está escrito na Bíblia. E ele vai descer numa expressão chamada de teofania. O que é o teofania? É uma aparição de Deus em forma de anjo. Ele veio como se fosse um anjo, mas não é o anjo, é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai se apresentar debaixo de uma árvore e vai ficar observando o Gideão. Não precisa de me responder. Pergunta de Deus aqui soltada no ar para você que está aqui, para quem está assistindo a live aí. Se Deus ele parar agora do alto dos céus para observar como que foi seu dia, ele vai te pegar fazendo o quê? Porque quando ele desce no Gideão, presta atenção aqui que eu estou introduzindo a mensagem. Quando ele desce no Gideão, ele pega ele ocupado. Ele pega ele ocupado. E além de pegar ele ocupado, ocupado com trigo. Ocupado com trigo, ocupado com a palavra. Ele pega ele envolvido na palavra. Ele pega ele ocupado na palavra. Porque o Deus que quer levantar alguém, ele não vai levantar pessoas preguiçosas. Ele não vai levantar pessoas desocupadas. Não, Deus está interessado em levantar alguém para fazer uma diferença no meio dessa nação. Mas se tem uma coisa que Deus está querendo, é pessoas ocupadas. Ei, meu filho, arruma alguma coisa para você fazer lá na tua casa. Porque quando Deus achou Davi, ele estava ocupado. Quando Deus achou Gideão, ele estava ocupado. E se Deus vier te procurar aqui hoje, como que você vai estar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que contém boa fama e louvor, nisto pensai. Ditado brasileiro: mente vazia, oficina de quem? Então ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e ela é luz para os nossos caminhos. E a Bíblia vai dizer que Deus está vendo que ele está ocupado. E desse encontro de Deus com ele, que é muito lindo, a Bíblia vai dizer que, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Isso aqui é lindo. Deus olha para ele e fala assim: olha, eu sou contigo. Ou seja, eu sou com você. Muitas pessoas podem não ser, mas se Deus é, já é o suficiente. Ele olha para Gideão e fala: eu sou contigo. E eu quero que você confira esse versículo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, então por que a gente está passando por tudo isso? Veja, Deus não falou assim, ó: Gideão, eu sou com todos vocês. Não, ele falou de uma forma singular, só para um: eu sou contigo. Aí ele vai dizer para Deus: mas se o Senhor é conosco. Porque Gideão entende que a voz de Deus nele é a voz de Deus falando com Israel todo. Vocês estão aí? Eu vou ensinar vocês uma coisa aqui. Não aprendeu hoje, não aprende nunca mais. Lá vai. Deus usa alguém para entregar uma revelação para o pastor Luiz Fernando. Alguém está no banco, fala assim: nossa, Deus podia usar alguém para falar comigo também. Quando falou com ele,
Se você é membro do corpo que Cristo é o cabeça, quando fala com um, fala com todos. Vocês estão aí? Vou te dar 2 exemplos. Quando alguém fala em línguas, ele edifica só a vida dele. Quando ele profetiza, a edificação cai na igreja. Então, quando Deus ele estiver falando com uma pessoa, tenha reverência na casa, porque ele está falando com a noiva. Enquanto eu estiver pregando aqui, que você está batendo papo aí enquanto eu estou pregando, você quer o microfone? Já está sendo usado aqui no altar. E aí? Depois eu paro e você continua. Porque quando Deus está usando um, Ele está falando com todos. Os glórias somem, né? Então lá vai. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim: mas se o Senhor é conosco, por que a gente está passando isso? Aí eu vou responder aqui, eu respondo. Porque tem gente que sabe do seu pecado, sabe do seu desleixo, sabe do seu erro, e ainda está se fazendo de coitado. Por que está acontecendo isso? Porque você é um ingrato que não tem memória, e está esquecendo que Deus é onisciente, que Ele está tratando com você. Por que está acontecendo? Por que eu estou passando essa prova? Renato, escuta o que eu vou falar. A pessoa casa com quem não é para casar, namora com quem não é para namorar, faz o que não é para fazer. Aí na hora que dá errado, aí o ingrato que não tem memória vai perguntar: por que está acontecendo isso? É nessa hora que Deus usa sua mãe e seu pai para dizer: eu te avisei. Aí é o pai e a mãe que Deus levanta na hora: eu te avisei. Por que eu estou passando isso? A gente tem que ser sincero, o problema foi meu. A culpa não é do pastor, a culpa não é do fulano, a culpa é minha. Aí Deus vem e fala: isso, está fazendo das quedas pedagogia, está aprendendo com os erros, vou te exaltar de novo. Mas vamos lá. Aí Deus fala com ele, e Deus vai dizer para ele assim: olha, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão, porque eu vou te usar, eu vou te enviar, e através da sua mão eu vou tirar o meu povo da mão do inimigo. Eu vou te usar, viu, Gideão? O que Gideão vai fazer? Ele vai fazer o que muita gente faz. Quem nunca fez, né? Ele vai se achar incapaz para uma obra daquele tamanho. Ele vai dizer assim: como que eu vou livrar Israel da mão do inimigo? Eu? Gente, Deus ele não erra nas escolhas. Se Deus falou que através da sua vida Ele vai mudar a história da sua família, Ele vai mudar a história da sua família. Porque se quem falou foi Deus, Ele é fiel para cumprir. Vamos lá. Como livrarei Israel? Depois ele vai usar um porém, como desculpa. Ele vai dizer assim: olha, a minha família é a mais pobre aqui da região. Olha, Deus não vai tirar Israel da mão dos midianitas através da família de Gideão. Deus vai tirar Israel das mãos dos midianitas através da obediência de Gideão, que é diferente. Gente, se tiver um naquela casa lá para obedecer, através desse um, Deus vai alcançar a casa toda. Tem um aí? Tem um aí? E esse um talvez está se achando incapaz, está se achando pequeno, está se achando sem recurso. Mas esse um está cheio da presença de Deus e é o suficiente. Um que vai valer por milhares. Eu vou te provar aqui. Aí o que Deus vai dizer? Vai ser você. Quando Deus faz isso, fala isso para ele, Deus fala para ele: olha, eu vou te usar para tirar o meu povo e fazer o meu povo voltar para as minhas mãos. Versículo 18: rogo-te, disse Gideão, que daqui não te apartes, para que eu volte
e trague minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Presta atenção, quando o anjo está falando com Gideão, ele não sabia que era Deus. Para ele era um anjo, era o próprio Deus, e ele estava pensando que era um anjo. Aí ele fala para o anjo assim: me espera, porque eu vou em casa pegar um sacrifício, uma oferta, e eu vou voltar, porque essa conversa está muito boa. Ô, gente, o negócio foi tão lindo que o anjo fez assim, ó, que era o próprio Deus: vai lá, eu vou te esperar. Porque quando você promete para Deus, você pode ter certeza, Ele te espera. Hoje eu vou no culto. Ele: eu vou te esperar então, viu? Hoje, cuidado com o que você promete, porque você pode até prometer de estar lá e não ir, mas se ele aceitou, ele é alguém que vai nesse convite, vai esperar você. Ah, se você não for, vai ficar triste igual no jardim. Ele descendo e o Adão escondendo, porque o que você faz não invalida o descer dele, ele desce por causa da graça. Então ele fala: eu vou e vou voltar. E Deus esperou. Agora escuta isso aqui. O lindo do Gideão está aqui. É porque ele é alguém que ele tem palavra. Se está faltando uma coisa no meio da igreja, eu vou colocar num todo, não é só na visão celestial. Igreja, quando eu falo de pessoa, não falo de parede. Se está faltando uma coisa na boca de muito crente, é ele sustentar cada palavra que ele fala. Deus, ele não conta com uma geração de meia dúzia, uma hora é, outra hora não é, calça frouxa, crente meia colher. Deus está à procura de alguém que fala, tem a palavra e sustenta a palavra. Não é só pregar, é sustentar o que prega. Não é só louvar, é sustentar o que louva. Não é só abrir a boca e falar, mas é honrar cada palavra que fala. Aí Gideão, ele tem palavra, ele vai e volta. Volta mesmo. E quando ele volta, eu quero que você olhe, eu estou no texto. Versículo 19. Ele volta trazendo pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? Gente, ele preparou. Vamos lá. Um cabrito, bolos, carne e caldo. Quantas coisas? Aqui, aí ele chegando. Anjo, achando que é um anjo. Cabrito, bolo, carne e caldo. Coloca tudo na pedra. Colocou. O anjo, está escrito na Bíblia, que era o próprio Deus, pegou um cajado, bateu na pedra e consumiu as 4 coisas. Mediante ao que ele viu, ele: é Deus que está aqui. É Deus. Aí quando ele percebe que é Deus, ele fica trêmulo, o temor vem. Sabe o que vai acontecer? Deus vai recomeçar e vai falar com ele assim: Gideão, vamos começar tudo de novo. Vocês estão aí, gente? Então vamos lá, visão celestial. Eu vou começar a pregar da agora para frente. Como que vai ser esse tudo de novo? Eu que vou te pedir uma coisa agora. Lá vai. Porque eu não te pedi para trazer nada, você trouxe porque você quis. Eu não te pedi para fazer nada, você fez porque você quis. Só que agora, Gideão, eu vou te pedir uma coisa. E é aqui que pega muita gente nessa noite. Porque para fazer para Deus, eu não tenho que trazer o que eu quero, eu tenho que trazer o que Ele quer. Escuta aqui, aquilo que você quer nem sempre é o que Deus está te pedindo. E tem muita gente oferecendo muito, e Deus não está preocupado com o seu muito naquilo que Ele não quer. Mas hoje Ele vai pedir o que realmente custa. Aí Ele traz para impressionar, Ele traz volumosidade. E Deus não quer ser impressionado. Deus, Ele quer ser honrado. Sabe o que Deus vai fazer com ele, pastor Bruno? Deus vai falar com ele assim: ó, eu vou te pedir uma coisa. Você trouxe o que você quis, mas eu vou te pedir o que eu quero. Eu quero o segundo boi. Trouxe cabrito,
O boi ficou para trás. Deus falou: oi, você trouxe o cabrito, você trouxe carne, você trouxe caldo, você trouxe... Eu quero é o segundo boi. E ainda eu estou dando um detalhe: eu quero aquele boi que é o do teu pai. É Deus dizendo assim, ó: eu vou consertar Israel começando por dentro da sua casa. Vocês estão aí? Porque a gente quer pregar o conserto da casa do vizinho. Aí quando o conserto é na nossa casa, a gente acha que é o diabo. Mas assim diz o Senhor: eu vou começar uma faxina, mas não vai ser na casa do vizinho. A limpeza vai começar dentro da própria casa. Não é o que eu quero trazer, é o que Ele quer receber. E aí que eu preciso tomar cuidado, porque nem tudo que eu ofereço para Deus Ele recebe. Tem coisa que Ele sente é nojo. Tem coisa que Ele sente é nojo, que Ele sente vontade de vomitar. Porque o que Ele quer vai mexer lá na minha casa. É culto de quebra de maldição e libertação. Sabe por que tem muita gente que ainda não é liberta? É porque buscou a libertação da casa do vizinho, do parente distante, e engordou o boi dentro da própria casa. Aí Deus falou assim, ó: eu quero que você me sacrifique o segundo boi. E aí Deus dá um detalhe, versículo 25: eu quero aquele de 7 anos. Versículo 1: quanto tempo Israel está longe de Deus? 7 anos. É Deus dizendo assim, ó: aquele boi que você engordou, você e seu pai, quando vocês estavam em pecado, é aquilo lá que eu quero que você traz. Quer oferecer um tanto de coisa, mas o que tem que oferecer mesmo para morrer aqui nessa igreja hoje, fica só engordando, já está fazendo o boi virar elefante. E Deus está dizendo para ti: eu quero tratar com a tua casa o boi que você engorda de madrugada, o boi que você engorda nas escondidas, nas espreitas, escondidinho atrás do poste. Sua mãe não viu, mas ele viu, e ele está dizendo: esse boi vai ser jogado no altar aqui hoje. Assim diz o Senhor. Aqui está de um modo geral, viu? Deus está falando com todo mundo. Tem hora que chega para nós aqui, ó, cada coisa, e a gente como pastor tem que orar. Fazer o quê? Não tem outro jeito. Mas tem hora que vem Acabe e Jezabel de mão dada, e aí pede os pastores para orar para Deus abençoar o casamento. Aí eles vêm oferecer o cabrito, e Deus está dizendo assim: boi vocês não querem sacrificar, né? Sacrificar o boi pelo cordeiro lá na frente vocês não querem. Quer viver uma vida desleixada, quer que abre a mão e em 2 horas o pastor tem que dizer: receba. Bênçãos que não te mudam, te atrapalham. Te atrapalham. Eu digo muito para as pessoas aqui, ó: Deus já abriu um tanto de porta aqui, glória a Deus por isso. Ele que abre mesmo. Eu já falei para muitas pessoas: Deus abre a porta, o meu caráter que mantém ela aberta. Minhas atitudes que mantêm essa porta, Ele abre, mas as minhas atitudes, elas podem fechar portas que Deus abriu. O diabo não tem poder de fechar as portas que Deus abre para mim, mas as minhas atitudes fecham várias. Aí Deus fala com ele assim, ó: presta atenção, além de você pegar o segundo boi na hora de matar ele, você vai ter que destruir o altar que seu pai construiu. E quando você destruir o altar que seu pai construiu, você vai pegar as madeiras do altar e vai jogar no fogo desse boi que você vai oferecer. Tem hora que a gente está oferecendo coisas para Deus, senhoras e senhores, que não está fazendo nem cosquinha nele. Sabe por quê? Porque cada um que está aqui sabe qual que é o boi que eu estou falando. As crianças de 3 a 10 anos estão nas salinhas. Os que ficaram aqui de 11, a idade que eu estou vendo, sabe o nome desse boi se eu falar aqui hoje.
Agora, se você não gosta de mim, então fica gostando da Bíblia. Sabe por quê? Porque o dia que Saul não matou o boi entregou ele. Deus falou com Saul: mata tudo, até o boi. Não, o boi eu vou deixar porque eu achei ele bonito. Isso aqui eu não vou entregar para Deus não. Pois é, ele não entregou o boi, mas a Bíblia diz que o boi entregou ele. Porque assim, se você não renuncia esse pecado, esse mesmo pecado uma hora ele te pega. Quem estava lá no encontro sabe que o pecado ele é como um cartão de crédito. Você vai usando, mas uma hora a fatura chega. Essa sexta-feira é de quebra de maldição. Você vai quebrar esse mal na tua vida. Qual mal? O mal de colocar cabrito no altar. O mal de colocar pão imundo no altar. O mal de chegar aqui na frente e falar: vou mudar, muda coisa nenhuma. É por isso que está esse negócio que está desse jeito. Fica fazendo várias promessas para Deus. O altar da igreja é santo. Isso aqui não é muro de lamentação para fazer promessa. Aqui não tem lugar para você dar 7 pulinhos para sua sorte mudar. Se você quer ver sua sorte mudar, mata esse boi hoje. Eu vou dar um exemplo clássico aqui que eu não tenho medo de perder ovelha não. Por quê? As ovelhas que são de Deus, para esse aprisco, fique e aguenta. Fique e aguenta. Quem é para ficar, vai ficar. Quem é para sair, porque não era daqui. Aí você acha seu lugar, vai achando seu lugar, vai batendo cabeça para lá e para cá. Se for bode, igreja nenhuma vai dar para você. Se for ovelha, do outro lado da rua tem uma igreja, tem uma adventista aqui, tem uma lagoinha ali, tem uma quadrangular Laranjeiras, tem Deus e Amor e Assembleia. Tem um lugar aí, se for ovelha você se encaixa. Agora se for bode, onde você for você vai arrumar um problema, porque o problema não está na igreja, está em você. Não está resolvida a situação. Chegou aqui, gente, se tem uma coisa que Deus gosta, aquele Deus nosso todo poderoso, é de gente sincera. Não, escuta o que eu vou falar. Você pode não saber profetizar, não saber não falar em línguas, não saber louvar, não saber pregar, mas se você chegar aqui e falar: ah, Deus, ó, eu fumo mesmo, eu fico falando essas coisas, eu preciso ser liberto mesmo, eu estou errado mesmo. Deus olha e fala: isso, eu gosto de gente assim, ó. Esse daí vai mudar, esse daí vai mudar. Porque é melhor alguém que é sincero diante de Deus, que coloca para Deus as falhas, a qual ele mesmo sabe, do que alguém que vem se rotular, vem se vestir de santo, transvestido de santo, escondendo por detrás de roupas imperfeições. Deus não está querendo meus sacrifícios ao extremo. Deus está querendo a minha obediência ao que Ele está pedindo. Ô pastor, não prega assim não que você está bravo. Prega assim não. Você pregar assim vai perder muitos fiéis. Meu filho, tem muita gente que está perdida aqui dentro. Ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. A união é suave, mas aonde não tem união é algo terrível. Em 10 minutos eu vou orar. Mas Deus ele está dizendo para o Gideão e para nós: qual é o boi? Antes que ele vire elefante, rinoceronte, qual é o nome dele? Não precisa de você falar para mim, porque eu não quero ouvir. Você tem que vir no altar aqui daqui a pouco e falar para Deus. Falar: Deus, eu fico prometendo, eu não mudo nada. Me ajuda a parar com isso. Faz igual Jacó. Fala: eu quero. Pronto. Isso. Por sua sinceridade você vai ser um Israel. Deus fala com ele: você vai pegar o segundo boi, o de 7 anos. Queridos, eu tenho que segurar porque é sabedoria, né? Em breve, nós temos algumas bênçãos para contar aqui. Só que lá em casa, para a glória de Deus, nunca foi sorte, mas sempre foi obediência. É difícil, gente.
essa carne aqui, ó, ela quer um tanto de coisa. Mas a gente vem no culto de quarta-feira e aprende que a gente tem que negar a si mesmo. Se o céu fosse fácil, os bares e espeterias estariam vazias. E onde você passasse, se tivesse uma igreja, estaria lotada. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. A Bíblia também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se é para perseverar, é porque vai ter dia que vai ter vontade de parar. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente não vê asfalto, a gente vê ruas de ouro. A gente vê um mar que ele é puro cristal. A gente vê muros que são de ouro, de jaspe, pedras preciosas, e um lugar onde a morte não entra, o choro não entra, um lugar que é maravilhoso, assim, que não precisa do sol, porque Deus ilumina esse lugar. É para lá que a gente quer ir, e para ir lá a gente não passou por reforma porta, ela continua estreita, o caminho continua estreito. Falta muito pouco para Jesus voltar. Algumas pessoas viram aí o assunto da semana, já é o novo. Agora já não é Omicron, já não é Covid mais. O assunto agora é que a OTAN, juntamente com os Estados Unidos, uma cúpula de vários países, estão querendo entrar na guerra. Agora ouvimos falar de rumores de guerra. Agora, o que tudo indica, falta muito pouco para estourar realmente a terceira guerra mundial. Isso aí é medo para quem está fora do altar, mas é relógio para quem está no altar. Isso é prenúncio que Jesus está vindo aí. E eu não sei como que essa pessoa está fazendo na terra ainda. Já era para ter ido há muito tempo. Aí eu estou te ensinando aqui, sabe por quê? É porque Deus está dando um tempo para essa pessoa se arrepender, para ela nunca dizer assim, mas eu não tive um tempo para me arrepender. Olha o tempo aí. Mas a frase da noite é essa: vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Ó, dá tempo de você. Lá vai, hein? Hoje eu vim pregar com propriedade, tá bom? Dá tempo para você que mora junto e não é casado, casar. Pastor, não tenho dinheiro, me procura que a igreja paga seu casamento. Vamos ver se esse negócio é dinheiro mesmo. Vamos ver se você quer casar mesmo. Vamos ver se você quer mudar de vida mesmo. Dá tempo, dá tempo. Quer casar? A igreja aqui paga seu casamento. E deixa você fazer aqui ainda. E ainda pode trazer um amigo seu para celebrar. Não precisa nem de ser eu para pregar, não. Vamos ver se o problema é dinheiro, ou se é falta de vergonha na cara, ou se você não está prestando atenção que Jesus está vindo aí. Quer mudança? A igreja vai te ajudar. Mas vão sair da fornicação, vão sair da prostituição, vão sair da pornografia, vão sair do adultério. Largue a amante, tire essas fotos peladas da internet. A noiva do cordeiro ainda sabe se vestir. Vambora, dá tempo ainda. Dá tempo ainda, dá tempo de consertar, dá tempo de pegar o homenzinho torto que morava numa casa torta e acertar com esse homenzinho. Enquanto há tempo, pelo amor de Deus, conserta Israel e prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Campanha de quarta-feira, negue-se a si mesmo. Por que eu estou colocando negue-se a si mesmo? Depois da negue-se a si mesmo, o fruto do Espírito Santo. Porque para ter Espírito Santo tem que negar a si mesmo. Ele não vai batizar ninguém desconcertado. Ele não vai mandar idôneo quem está em pornografia, fornicação, adultério, mentira, ladrão, infiel, querendo batismo. Primeiro nega a si mesmo, deixa cortar a alma, mas depois recebe o Espírito Santo.
Ó, pastor Rodrigo, pastor Luizinho, pastor Bruno e pastor Luiz Fernandes, vocês são pegos como testemunho do que eu vou falar aqui hoje. Se um dia colocar a campanha aqui nessa igreja, campanha das portas abertas, se for por mim colocando ou na minha autorização, você pode falar assim, ó, pastor Roberto desviou. Porque a campanha que abre a porta é a campanha da obediência. Obediência, ela quebra a maldição. A Bíblia diz que Pedro estava preso, ele foi andando em direção a uma prisão, a porta estava fechada. A Bíblia diz que só dele chegar perto da porta, lá no livro de Atos, a porta abriu automaticamente. Porque quando eu sou dele, aquilo que é para mim abre automaticamente. Não precisa fazer uma campanha de 7 dias para abrir. A hora que ele quiser abrir, ele abre. Porque ele tem a chave, está na mão dele. Pelo amor de Deus, vamos nos converter, gente. Eu já falei aqui, vou falar, acho que é a minha última vez, se não foi a penúltima. Essa vai para você que não nasceu em lar evangélico. Você que não nasceu. Que Deus foi lá e te resgatou. No meu caso, Deus me resgatou do crime. Imagina, Deus me tirou do tráfico, me libertou da cocaína. Aí me levou para a sua presença, me lavou com teu sangue, me deu esposa, me deu casa, me deu família. Amém. Imagine esse pastor pegou essa trajetória toda. Aí daqui a pouco escuta-se um barulho ali no céu. Tadã! Um som de uma trombeta. Aí grita um arcanjo assim: eis o noivo! Aí solta um som de um alarido. Tadã! Os que morrerem em Cristo ressuscitam. Aí aquele tanto de pessoa viva vai ter o corpo num abrir e fechar de olho transformado. E aí começa a ser arrebatado. Imagine eu, que vinha na igreja 3 vezes por semana, que andava com a Bíblia do tamanho de um bloco, que voltava a fazer sinal da cruz todos os dias. Aí na hora desse som, eu não subo para lugar nenhum e eu fico aqui. Fico aqui para pegar na mão do anticristo e aderir ao que ele vai colocar ao seu governo. Gente, ele não me tirou do crime. Ele não me tirou ali daquela Vargem Grande do Vila Recreio. Ele não me tirou dali para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Se você quiser ir embora hoje da visão celestial, eu te dou a carta, tchau e bênção. Mas se for para fazer trazer a casa de Deus, achando que aqui é a casa da mãe Joana, dá licença, dá licença. Aqui não é lugar de bater papo. Aqui não é lugar de ficar mexendo em celular. Aqui é lugar de falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Meu filho, aqui é lugar de você reverenciar aquele que é 3 vezes. Eu não vim aqui para bater papo. Eu não vim aqui para passear. Eu também não vim aqui porque não tinha outra coisa para me fazer. Sabe por que eu vim aqui? Porque eu fui escolhido por Deus para estar aqui. E eu não vou renunciar. Eu não vou retroceder. Se você é crente, santidade ainda convém a casa. Santidade ainda convém a casa. Santidade ainda convém a casa. Dá tempo de entregar as armas. Dá tempo de chegar lá nos rapazes lá na boca e falar que eu quero mais não. Dá tempo. Aproveita, dá tempo de entregar as armas. Dá tempo de largar as peças. Dá tempo de apagar os contatinhos do celular. Dá tempo ainda, então aproveita, dá tempo. Se arrepende. Vamos jogar o segundo boi nesse altar hoje. Sai fora. Escuta o que eu vou falar aqui, que eu vou orar para vocês, para todos agora. Dessa história que eu estou te contando bíblica, que Deus vai falar com Gideão: mata o boi, segundo, não é o que você quer, é o que eu estou pedindo. Destrói o altar de seu pai, mete fogo em tudo. Levantou ele de madrugada e executou. Depois que ele executou, os inimigos se levantaram para destruir ele.
Pô, está destruindo o altar de Baal, tem que destruir ele. O pai dele disse, não, ele está fazendo porque Deus mandou. Se Deus mandou ele fazer, então deixa ele fazer. Escolhe quem que vocês querem servir. Aí Deus disse para Gideão, toca a trombeta porque os que são de verdade vão vir na sua direção. A Bíblia diz que ele tocou a trombeta, ele solta um som. A Bíblia diz que vários homens se ajuntam a ele. Esse dia se juntou a ele 32 mil homens. 32 mil pessoas. Deus olhou para ele e falou assim, Gideão, tem muita gente aí, hein? Gideão, só para não cair na boca do povo aí, que foi por causa deles, da mão humana, dá um grito aí para espantar um pouco desse povo. Tem muita gente aí. Porque eu não preciso de muita gente para fazer o que eu quero. Eu preciso de pessoas que de fato querem fazer o que eu quero. Não é volume, gente. É sinceridade. Tá bom assim? Aí, serve para você também, viu, cooperador Edson? Serve para o senhor também. Nem que fique 2 obreiros, um homem em pé e 2 mulheres só em pé. Ou um só. É melhor ficar 2 em pé com qualidade que colocar 50 tudo desconcertado. Nós não vai passar a mão na cabeça de ninguém aqui na visão celestial. Não vai. Não vai. Porque quando Deus foi me pegar lá na biqueira, Ele não passou a mão na minha cabeça não. Não passou. Para passar a mão na sua cabeça você já tem. É a sua esposa e o seu cabeleireiro. É só esses. Agora pastor não está aqui para fazer isso não. Está aqui para pregar para você mudar de vida e para Deus mudar e marcar a tua família. 32 mil de pé. Aí Deus fala assim, Gideão, grita assim, ó, covarde e medroso, pode voltar. Aí ele, covardes e medrosos, Deus manda dizer, sim, Senhor, volte para trás. Sim, Senhor, eu achei que eu podia. Não é como você acha, é como Ele quer. O medroso foi embora. O tímido foi embora. A Bíblia diz que nesse dia foi embora muita gente. Ficou 10 mil. Ficou 10 mil. A Bíblia diz que o 10 mil, Deus falou assim, Gideão, pede esse povo tudo para descer e beber água. E fica de olho nesse para mim. Se alguém estiver bebendo água, colocando a água na mão e só lambendo, como um cão, está escrito desse jeito na Bíblia. Separa. Se alguém abaixar a cabeça, parecendo que está querendo tomar banho, separa. Olha nele, Gideão. Gideão olhando e o povo bebendo água. Ao Gideão, bebendo igual um cachorro, vai para lá. Bebendo igual um cachorro, vai para lá. E alguém pegava a água na mão e trazia aqui, ó. Enquanto isso, alguém chegava, em vez de pegar a água na mão, levava a cabeça na água. Aí Deus separa. Sabe quantos que fizeram esse movimento aqui, ó? 300. Se eu tô lá, ser humano, né? Os 300 aí, ó. Sai fora. Aí Deus, eu quero esses 300 aí, ó. Porque aqueles que estavam quase tomando banho não servem. Por quê? Porque eles abaixaram cabeça. A água aí representa o inimigo. E diante da guerra eu não posso abaixar minha cabeça. Vocês estão aí, gente? Ei, diante da depressão, não abaixa a cabeça. Diante dos transtornos psicológicos, não abaixa a cabeça. Diante do adversário, não abaixa a cabeça. Diante da porta fechada, não abaixa a cabeça. Você pode estar passando a dificuldade que for, financeira, espiritual, conjugal, sentimental, mas Ele está dizendo para você, no meio dessa prova, não abaixa a cabeça. Ó, fica atento, fica ligado, ó. Fica ligado. Deus, separa os 300 para mim. Vai ser com eles. É esses 300 aí, Gideão. Cadê os bons de matemática? Eu fui expulso na escola na 5ª série. E aula de matemática, meu Deus do céu. As meninas aí, tudo boa de matemática. Olha ali. Olha ali. Matemática, eu vou te contar uma coisa. Você está ali bonitinho, sabendo de tudo. Aí você faltou 2 aulas. Na hora que você volta lá é x vezes y. Já fala, o que é isso? O
que esse negócio aí de X apareceu aí? Era só número, agora já tem uma letra aí, que é esse negócio? Aí você já fica assim. Mas vamos lá fazer cálculo. Era 32 mil. 32 mil dividido por 3. Dá valor exato? Oi? Aí foi embora. Ficou 10 mil. 10 mil dividido por 3. Dá valor exato? Dá também não. Se não dá valor exato, uma parte vai ficar faltando e uma parte vai ficar com mais. 300 dá valor exato? Se dividir? Foi isso que Deus fez. Você vai dividir 100, 100 e 100. Por quê? Porque Deus até permite grupo, mas Ele nunca vai permitir incompleto. Tem que estar do mesmo jeito. Para quê? Para não gerar aquela discórdia. Aqui tem mais, lá tem menos. Por que que a Ana está lá e a outra está cá? Com Deus não tem isso. O mesmo tanto que tem aqui é o mesmo tanto que tem lá. O mesmo tanto que tem lá é o mesmo tanto que tem aqui. Aí Deus já cortou essa panelinha lá no meio deles e disse: olha, é 100, 100, 100, ninguém vai reclamar. E foi com 300 que Deus venceu. Deus não precisou de 32 mil. Precisou só de 300. Você não precisa de muito. Você precisa de Deus. Fica de pé, por gentileza. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para encerrar o culto. Eu queria convidar aqui na frente, pastor, eu quero receber uma oração. Nós pastores vamos estar aqui. Sobe aqui, pastor Bruno. Pastor Rodrigo está por aí? Sobe os pastores para o altar. Sobe os pastores para o altar. Nós vamos fazer uma oração agora.